Estou preocupada com o meu computador. Então não pode tirar de uma vez, tem que ir lá embaixo e... Tem que clicar embaixo. Peraí. Aqui tem que ser um. Aqui é só ejetar ele aqui agora. Bom, então, né, no papel meu vai ser esse aqui. Ejetar. Vem, por favor, nessa parede. Não, nessa parede entregando ele, eu vou fazer foto, tá? Legal. Meu papel vai ser... Hoje vai ser esse aqui. Entregar a vocês. Muito obrigado. E agora pode porque esse é o momento. Me ajudem nas fotos, a minha ficar ruim. Eu posso lá. É menos iniciar. Foi que você me enviou? A apresentação? Enviei primeiro, mas eu não entreguei tudo. Mas ele também enviou pro WhatsApp, então eu vou abrir aqui no computador. Eu vi e imaginei que fosse isso. Meu pendrive ele apagou. Para de urgência. Esses daqui são os de fome, só para fazer o Eu mandei Todas as todos, tá bom. Agora não. Agora eu vou ver o João, se você ficar falando. Anca, tira aquele amarelinho ali. Entendi. Tira coloca no xizinho, essa linha amarela ali, ó. Só tirar essa. Só tirar. Reativar? Não, tira lá no né? xizinho, fechar. Eu aqui tem só o xizinho. Apresentação dos nomes. Isso aqui é. Como é que faz? Não, saiu aí. Ah, voltou, pronto. É. De baixo para cima. Vai voltar? Se quiser voltar, eu assino aqui do meio. Então é um prazer falar a esta ilustre assembleia. E cristianismo e denominacionalismo. É possível ser cristão sem pertencer a nenhuma denominação? Eu sou o João Dardo Grangeiro, sob a orientação da doutora Hélio, eu vou apresentar esse humilde trabalho. Então, a questão ou o problema não é necessariamente um problema, mas uma ideia. É possível ser cristão sem ser categoricamente religioso, sem sujeitar-se a uma autoridade humana? Então, nós temos ali uma foto de pessoas que acreditam que sim. O tema é importante por abordar as autoridades eclesiásticas versus a autoridade da Bíblia na vida do cristão individualmente. As autoridades religiosas humanas e o lugar da Bíblia no contexto religioso atual. O tema é importante por atestar o impacto negativo das divisões na sociedade diante da confusão religiosa atual. A difícil tarefa de ter que escolher uma igreja ou outra que agrade ou escandalize menos, ou ficar de fora do sistema denominacional. O tema é importante por demonstrar que organizações, credos, hierarquias e denominacionalismo são desfavoráveis à unidade cristã. É necessário ir além da reforma do catolicismo a uma restauração. O objetivo geral do trabalho foi estabelecer os princípios de unidade da Igreja expresso no Novo Testamento, especialmente nas epístolas paulinas. Embasamento teórico. O presente trabalho teve como embasamento teórico os autores Dr. Bovership,
que descreve a total incoerência de um cristianismo fragmentado ao examinar os credos e caminhos contraditórios de líderes e doutrinas distintas, e o denominacionalismo como uma consequência da grande reforma. Thomas W. Phillips, membro da Young Men's Christian Association, que descreve o cristianismo como religião nova e original, fora do judaísmo restritivo, única força que une não superficialmente os homens de todo o mundo. Trata as bases da união, causas das divisões, nomes partidários e evangelização mundial, etc. Leroy Brouwer, autor de diversos livros que descrevem 25 razões bíblicas do porquê sou membro da Igreja de Cristo, dentre outros 8 autores alistados nas referências bibliográficas. Introdução. Tantos rótulos dividindo os cristãos, tantas divergências doutrinárias, tantas autoridades humanas em cada grupo, tantos nomes diferentes, organizações de diversos tipos. Para que isso? Por que isso? De onde veio? Onde irá terminar? É um problema? Teria solução? Queremos a solução disso? A confusão religiosa atual. Então, a perspectiva do religioso de carteirinha. O resultado é que ele acredita que as divisões não têm problema, migra de denominação para denominação, busca experiências diferentes nas denominações diferentes, e quando uma não agrada, simplesmente ele procura outra, porque ele é um cliente, ele acha que as igrejas existem para o servir. O crente que observa de fora, acredita em Deus, em Jesus, mas não faz parte de nenhuma denominação porque hesita em desagradar um parente ou outro, tem dúvida sobre qual igreja escolher, porque se escolher uma, necessariamente está desescolhendo as outras, e acha que as divisões é um escândalo. E os ímpios, os incrédulos e ateus, eles veem toda essa fragmentação e veem nisso um tropeço, uma justificativa para que não sigam o cristianismo em nenhuma das suas vertentes. E acabam difamando, porque se os ditos cristãos não sabem dentre eles quem está certo, porque querem arrastar outros para esta confusão religiosa. Grandes e pequenas apostasias. A grande apostasia resultou no catolicismo, mas hoje existem muitas pequenas, mas não relevantes apostasias. Na grande apostasia houve a união da igreja e do império. Nas pequenas apostasias da atualidade, a união de fé e mundanismo. Houve na grande apostasia uma reorganização da igreja. Hoje as denominações são organizadas empresarialmente. Houve o surgimento de muitos templos físicos e as catedrais. Hoje, nas pequenas apostasias, nós temos templos físicos e igualmente dinheiro sendo usado, explorando para se fazer grandes catedrais. Nós tivemos a introdução litúrgica na grande apostasia. Hoje nós temos um culto apresentacional. Missa, altar e sacerdote. Hoje tem púlpito, altar, palco e plateia. O episcopado foi transformado em patriarcado. Hoje o pastorado é transformado em apostolado. E ninguém se preocupa com isso. O patriarcado se transformou por fim no papado. E o apostolado de então se transformará no patriarcado, porque tem que subir de nível, né? Os fundadores das denominações atuais. A grande apostasia foi um despotismo eclesiástico religioso. Hoje, cada pastor abre a sua igreja. Na grande apostasia houve a unidade pela força, baseado na inferência do primado de Pedro. Hoje as divisões simplesmente não incomodam. A grande apostasia foi questionada, mas infelizmente as pequenas apostasias hoje, ninguém protesta, ninguém denuncia. Ponto 3.
Jesus e o ideal de unidade. João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também os amaste a mim. Então nós temos aí a oração sacerdotal de Jesus. Jesus rogou pela unidade dos apóstolos. A palavra deles ao mundo seria uma só. Pela palavra deles, o mundo viria a crer. E aí, Jesus rogou então pela unidade de todos. Todos os crentes em Cristo pela palavra apostólica. Os discípulos todos fossem um só entre si, para serem aperfeiçoados na unidade. O propósito e o resultado da oração sacerdotal de Jesus é o mundo crer e ver o amor de Deus. Qual o tempo, professor? Está com 6 minutos, 9 minutos e 40. Ok. Tem 6 minutos. Sim. Então, sejam um como o quê? Como Deus Pai e Deus Filho. Agora, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa. Deus Pai tem uma ação, uma atitude, mas o Filho tem a mesma ação, o mesmo agir. Um pensamento o Pai tem, mas o Filho tem o mesmo pensar. Um sentimento, o Filho tem o mesmo sentimento. O Pai fala uma coisa, o Filho fala a mesma coisa. O Pai julga de um modo, o Filho julga do mesmo modo. O Pai não muda e o Filho também não muda. Então nós não devemos confundir coisas diferentes. União é diferente de unidade. Jesus não pediu união, Jesus rogou pela unidade. Na união você junta as coisas, na unidade você harmoniza. Na união você tolera, na unidade você ama. A união depende de você estar no mesmo lugar, a unidade independe do lugar. A união pode existir simplesmente com crenças básicas. A unidade só existe com crença única, igual em tudo. A união pode ser feita pelo homem, mas a unidade só pode ser feita pelo Espírito. A união faz a vontade de todos. A unidade, todos fazem a vontade de Deus. A união consegue algumas coisas, a unidade consegue tudo. A união pode ter vários nomes. Na unidade importa um só nome. A união pode ser conseguida com ecumenismo, mas a unidade você só consegue com a restauração. O denominacionalismo pode até ter união, mas não tem unidade. O denominacionalismo não é a igreja de Cristo. Cristo não é o autor de um cristianismo fragmentado que escandaliza o mundo. O que é o denominacionalismo? O denominacionalismo é o conjunto de várias igrejas divididas com nomes, credos e doutrinas distintas que, por manterem suas diferenças, são incapazes de formarem uma unidade. Unidade, necessidade, possibilidade e desafio. A unidade é coerente e essencial para a evangelização de todos os perdidos. A possibilidade se dá através de uma restauração da igreja do Novo Testamento. É um grande desafio, pois muita gente religiosa não deseja a unidade, pois acham ou obtêm alguma vantagem na divisão. O desafio, porém, é legítimo, atende ao desejo e à ordem de Jesus. Princípios da unidade do Espírito. Em doutrina é necessário haver unanimidade. Em opiniões é necessário haver liberdade. E amor. Em tudo mais deve-se colocar os interesses de Jesus e a salvação dos irmãos acima de interesses e vaidades pessoais. Amor e a doutrina permanecem inalterados, enquanto opiniões variam de pessoa para pessoa e de tempo em tempo, de acordo com o crescimento espiritual individual. Chamado à restauração da igreja. O homem pode ser simplesmente cristão sem pertencer a nenhuma denominação, mas não pode ser cristão sem comunhão com outros discípulos. A igreja não é nenhuma denominação,
mas uma relação de amor entre discípulos sob a direção de Jesus, o Mestre. Todos os discípulos de Jesus devem formar uma só igreja, não se dividir em torno de líderes ou criando denominações. Pulei, acho. Um chamado à restauração da igreja. Acabou com você. Faltando 20 segundos para faltar 2 minutos. Você tem 2 Muito bem. minutos. Não, você tem 2 minutos e 20. Ok. 2 minutos e 20 ainda? É porque faltava 20 minutos para fazer isso aqui, ué. Espera ela fazer. Muito bem, desculpa. É porque eu não olho, né? Então acabo perdendo. Bem, chamado à restauração da igreja. Então Jesus estabelece a sua igreja hoje pela pregação da palavra, pela obediência à palavra, pela vivência da palavra. Os novos discípulos não inventam nomes para si nem para a igreja. Rejeitam credos e controle das denominações. Reproduzem as práticas simples da igreja primitiva sem adicionar tradições humanas. Observam os mandamentos sem relativismo. Sempre existiu a igreja de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém precisou reformar a igreja bíblica. É possível fazer esse retorno à unidade do Espírito, porque Jesus rogou por isso. Deus vai abençoar a oração de Jesus. A unidade nos aperfeiçoará. O mundo será evangelizado sem escândalo. E é um chamado bíblico legítimo e necessário. É possível ser simplesmente cristão. Denominações não são necessárias. Discípulos de Jesus podem ser a sua igreja. O denominacionalismo tende a aumentar a divisão. A Bíblia é a única autoridade, ensina uma só igreja e condena toda divisão entre cristãos. O mundo precisa ver um cristianismo mais coerente. Menos união, mais unidade, menos igrejas e mais a igreja. Charles Spurgeon, o mais reconhecido e talentoso pregador batista que já viveu, disse: eu quero que o nome Batista pereça, mas que o nome de Cristo viva para sempre. Eu espero pelo futuro com prazer, pelo dia em que não haverá um Batista sequer vivendo. Espero que logo eles desapareçam. Eu espero que o Batista pereça, mas que o nome de Cristo permaneça para sempre. Ouçam as palavras de Martim Lutero, um homem de cujo nome muito se gloriou. Acabou, né? Parabéns pela monografia, pelo conteúdo. Como tem mania de escritor, Sim. eu queria sugerir que você aproveitasse essa pesquisa, o arrazoado que você escreveu, e escrevesse o livro. Seria muito rico o seu conteúdo, na sua conteúdo tanto doutrinário quanto filosófico e teológico. Hoje, de fato, a grande maioria da humanidade, principalmente aqui no Brasil, pretende viver o cristianismo sem Cristo. E não existe cristianismo sem Cristo. Cristo é o centro do cristianismo. Então, todo indivíduo que se diz cristão, toda denominação que se diz cristã, deveria ser teocêntrica, ter Cristo no centro e estar no centro da vida de Cristo. Aí nós teríamos um cristianismo saudável, muito bem consolidado, muito bem estruturado. Hoje nós temos, por exemplo, o mercantilismo do Evangelho. Hoje vive-se o mercantilismo do Evangelho. Você falou ali sobre abre-se a igreja como se empresa fosse. E na verdade é o que se vive hoje. O mercantilismo, o mercadejamento da doutrina. Hoje o que vale
É o quanto se pode ganhar em cima da pregação do Evangelho, que na verdade não chega a ser uma pregação do Evangelho. Porque para ser a pregação do Evangelho, Cristo deveria ser o centro dessa pregação. Hoje nós temos, por exemplo, apostolados. Quando no Evangelho, o último apóstolo foi João. Então, de onde veio a ideia? De onde se tirou essa ideia? De onde vem esse apostolado? Então, no meu conceito pessoal, eu sou um teólogo porque tenho doutorado em teologia. Tenho doutorado em teologia da criação. Eu posso dizer que sou teólogo. Mas eu fico questionando de onde vêm as raízes do apostolado de hoje? De que evangelho vem? Porque do evangelho de Cristo não vem. Tem base na escritura. Não existe base que justifique. Social também não. Exatamente. Então, tudo isso tem a ver, tem uma conexão com esse cristianismo sem Cristo. Aí você foi muito feliz na discorrência da sua temática, exatamente porque coloca as coisas nos seus devidos lugares. Quando você fala de denominacionalismo, hoje o que é o denominacionalismo? São interesses de líderes que tendem a satisfazer as suas próprias reivindicações, satisfazer o seu ventre, como fala a carta do apóstolo Pedro, né? São líderes que estão buscando satisfazer o seu próprio ventre. Pastores que a si mesmo se apacentam. Pastores que a si mesmo se apacentam. Certo dia apresentou-se um moço aqui que queria fazer um curso de psicanálise. Ele chegou aqui cheio de pulseiras de ouro nos braços, né? Um cara cheio de, como se diz lá do Rio de Janeiro, cheio de guerrilheiro, né? E aí eu perguntei qual era a formação dele. Para fazer o curso de psicanálise tem que ter uma formação superior. E o cara me disse que era bispo. Eu disse, o senhor é bispo? Sou bispo, tal. E eu perguntei assim, qual é a sua circunscrição eclesiástica? Porque o cara era bispo, ele tinha que saber, né? Ele tem que ter uma circunscrição eclesiástica. Aí, pasmem, qual foi a resposta? Isso assim, o que é isso? O senhor é bispo, não sabe o que é circunscrição eclesiástica? Todo bispo tem uma circunscrição eclesiástica, que é aquela região onde estão as igrejas que estão debaixo da sua égide episcopal. E o homem ficou mais perdido ainda. Aí ele, como ele ficou assim meio... Eu percebi que ele ficou meio perdido. Aí ele falou, qual é a sua região? Quantas igrejas existem na sua região eclesiástica, na sua circunscrição eclesiástica? E ele falou assim, só tem a minha. E o senhor é bispo da sua própria igreja? Ele falou, sim. Pois é, pastor. Aqui o senhor não vai poder estudar. Aí ele só tinha o ensino médio. Não podia ingressar no curso de psicanálise. Aqui o senhor não vai poder fazer o curso de psicanálise porque tem que ter formação superior como condição sine qua non para o ingresso. Quando o senhor me falou que era bispo, eu pensei que se eu tivesse uma formação teológica, eclesiástica e tal. Mas aí, depois ele foi embora, eu fui pensando, olha só, deixa só as coisas. Essa é a qualidade, esse é o perfil das pessoas que se arrogam serem líderes nesse denominacionalismo sem Cristo. Sem fundamento, sem fundamentação, sem alicerce. Aproveita, né, da religião, que é o mais... Exato. Então se aproveitam o que acontece hoje, que o cristianismo, que a maioria das pessoas está vivendo nesse denominacionalismo,
é uma forma de se aproveitar da fé dos incautos para tirar proveito próprio e satisfazer os próprios anseios e desejos do seu ventre e as suas megalomanias, ou seja, as suas manias de grandeza. Denominacionalismo hoje é disputa de poder, não é cristianismo. É disputa de poder, é uma forma de você dar expressão às suas megalomanias. Então, lhe parabenizo, lhe felicito, né? Aplaudo a sua pesquisa e o arrazoado de ideias que você pôde formatar e apresentar aqui nesta noite. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, doutor Manuel Augusto. Eu gostaria, inclusive, se for possível, ter acesso, aprofundar um pouquinho em algumas questões que você colocou. O problema é que eu não vou escrever esse livro aí, doutor Manuel, para você escrever. Muito bom o trabalho, mas eu fiz aqui algumas observações, são considerações, algumas observações. Quando você fala aí na fé em mundanismo, né? Eu estava pensando aqui que se nós pensarmos ser cristão é ser uma reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão, nós vamos ver nitidamente, né, que surgiu uma geração de crentes, eu não quero nem falar de cristãos, não, que acha que é possível estar em Cristo sem sair do mundo, né? Na parte, eu faço a diferença entre crente e cristão. Sim. Eu sou cristão. Exato. Crente, Eu tinha, então, né? Exato. O que é o cristão, então, para mim? O cristão é aquele indivíduo que é detentor do caráter de Cristo. Detentor da mente de Cristo, que tem uma mente que pensa como pensa a mente de Cristo e que tem uma personalidade análoga à personalidade de Cristo. Isso é o cristão. Crente qualquer um pode ser. Eu te disse, a gente não pode chamar de cristão, mas surgiu nas igrejas essa geração de crentes, né, que acha que é possível estar em Cristo sem sair do mundo, né? Que é absolutamente impossível se nós pensarmos dentro disso. O cristão, ele é a reprodução de Cristo, no caráter dele e na missão dele, né? É isso que nós devemos ser. Mas eu estava pensando aqui também, e eu ia até dizer, nós hoje precisamos de líderes, nós precisamos ser líderes, né? Que possam dizer, como o apóstolo Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Às vezes nós ficamos falando assim, precisamos de líderes assim, mas nós temos que chamar essa responsabilidade para nós mesmos. Nós precisamos de ser líderes assim. Possamos dizer para os outros, me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Aliás, me imitem no fato de que eu imito a Cristo, né? Mas eu acho que já há algum protesto se levantando quanto a isso sempre, tá? Pode ser que sejam ainda tímidos e separados, né, isolados, mas existe porque nós chegamos num ponto tão grave da igreja que essa coisa a gente não está aguentando isso mais, né? E aí vozes já estão se levantando, eu espero realmente surjam outras que essas vozes possam se unir para a gente mudar essa realidade aí que nós temos hoje. Mas parabéns pelo trabalho, excelente. Obrigado. Eu que agradeço por estar aqui. Se você escreveu o livro, eu vou prefaciá-lo. Tá bom. E eu fiquei encantada com a apresentação. Gostei muito da sua apresentação. Mas foi muito boa. Eu vou ler o livro. Terceiro, vamos... A foto do João aqui. você Não, eu estou esperando o Gerson assinar aqui pra gente. Cadê? A fotógrafa? Pegar aqui de frente. É todo dia que eu tiro a foto, tá?